Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão olhando esse vídeo, tá? Eu vou conversar um pouquinho, então, hoje sobre EPIs, Equipamento de Proteção Individual, que é uma aula que ela é uma continuação da aula sobre ergonomia que nós tivemos aqui, tá? Que foi síncrona, essa é uma aula assíncrona sobre EPIs, tá bom? Vamos lá, então. Os nossos slides aqui. EPIs, Equipamento de Proteção Individual. O que significa, né, essa sigla EPI? Alguém já ouviu falar? Já sabem o que significa? EPI é uma sigla para Equipamento de Proteção Individual, como nós também temos os EPCs, que é Equipamento de Proteção Coletiva, tá? É o que engloba todo o dispositivo de proteção utilizado individualmente pelo trabalhador, com a intenção de protegê-lo de qualquer risco que o ambiente de trabalho possa fornecer à sua saúde, tá bom? Aqui tem um exemplo, né, na foto, tem o capacete, tem o óculos, tem o colete, tem o fone de ouvido, tá? Então, não é bem fone, né, mas é o protetor de ouvido. Então, tem diversos instrumentos aqui que as pessoas podem utilizar. Tem aqueles que são mais conhecidos, mais difundidos, aqueles que vêm à nossa mente quando a gente fala EPIs. Tem outros que nós vamos descobrir que também são EPIs que são utilizados, tá? O EPI, os EPIs na história. Então, quando a gente fala em EPIs, normalmente a gente pensa, né, naquele trabalhador, naquele operário, ou da construção civil, ou do chão de fábrica, usando aquelas roupas de proteção. Mas isso é uma visão bem minimalista do que seria um EPI, tá? Existem uma gama de equipamentos de proteção individual para diferentes tipos de profissão, de ocupações. Nesse contexto, eu quis fazer essa abordagem um pouco mais histórica, né? Entendendo de que o ser humano ele sempre buscou se proteger o seu corpo físico, seja ele da intempérie, dos riscos, das ameaças. E aqui, no caso do Homem das Cavernas, por exemplo, do Neandertal, eu trouxe um exemplo que é bem característico também. Tá? Ao contrário do que se pensa, então, os equipamentos de proteção individual, eles não são apetrechos específicos da Revolução Industrial. Eles não surgiram naquele momento, ou pós-Revolução Industrial, né? Pensando no sentido geral do termo, apesar de ser uma expressão bastante difundida na área trabalhista atualmente, né, pessoal? A história desses equipamentos ela vai muito além do surgimento das primeiras indústrias e das máquinas a vapor. É um conceito tão amplo, né, que pode se considerar como origem dos EPIs a época em que os nossos primeiros ancestrais começaram a usar peles de animais para se proteger. E não só se proteger do frio, claro que ali a imagem ela mostra neve, mas eles se protegiam, por exemplo, usavam as peles dos animais para se proteger os próprios animais, né, ataques de animais, onde seria muito mais difícil ele romper aquele couro para ferir, né, a pele humana. E proteger do frio, proteger contra as longas caminhadas que eles faziam, porque eram povos nômades e precisavam se deslocar em grandes distâncias, então precisavam de sapatos para proteger os pés dos espinhos, do frio, do calor, certo? Então, a gente é necessária essa compreensão de que o EPI é algo para proteger o corpo humano de riscos e ameaças, certo? Independente de qual for a origem dessa ameaça, tá? Também aqui, né, conforme a sociedade foi evoluindo, a necessidade por proteção ela foi se tornando mais presente em diferentes aspectos, em diferentes situações. Vocês já assistiram com certeza, tá? Com certeza, algum momento da vida de vocês já assistiram aos filmes Coração Valente, Gladiador, ou filmes de cruzadas, como, por exemplo, aquele filme de 300, certo? De luta, assim, de antigamente, né? Das cruzadas. Pois bem, todos aqueles elmos e escudos utilizados nas batalhas épicas, que são continuamente retratadas, né, nas telas do cinema, também são consideradas EPIs. Então, eu trouxe essa foto aqui de um gladiador, de um soldado, né, em que ele está usando uma armadura. A armadura e o escudo. Então, são equipamentos de proteção individual. Não só no contexto do trabalho do homem hoje, né, na atualidade, mas são exemplos de como o homem, ao longo da sua existência, foi criando ferramentas. Imagina quanto pesaria, né, uma armadura dessas.
para se proteger na guerra, né? Que era digamos, o trabalho, né? Que era como sobreviviam, né? Ocupação de território, enfim, uma série de questões que eram que foram feitas, né? Do que foi feita, né? De como foi constituída a humanidade até então. Então, é bem interessante nós observarmos, né, como o homem ele foi se adaptando ao longo da sua existência. E hoje, claro, graças a Deus, a gente não precisa mais utilizar esse tipo de armadura, nem utilizar peles, mas existem, né, outras formas de fazer isso, de se proteger contra o frio, contra a intempérie, e ambientes de trabalho, inclusive, tá? Então, essa é uma abordagem mais geral mesmo, sobre essa... Para nós termos, né, uma noção de como o mundo vai evoluindo e o ser humano vai evoluindo com ele e criando, né, ferramentas, tecnologias que vão nos auxiliando de sobremaneira em relação ao trabalho. Contudo, o termo EPI mesmo, né, só foi se tornar bem abrangente na área trabalhista com a chegada da Revolução Industrial. Então, foi com o surgimento das grandes indústrias, da segunda Revolução Industrial, tá, pessoal? Com o surgimento das grandes indústrias, as metalúrgicas, as mineradoras, sem ou quase sem qualquer regulamentação trabalhista, que o mundo se deparou com a necessidade de equipamentos de proteção e começou a se conscientizar em relação a isso. Vocês lembram bem, né? Com certeza vocês devem ter trabalhado isso em TGA, mas também tem filmes que relatam muito isso, documentários bem interessantes sobre isso, sobre o trabalho, sobre a mão de obra praticamente análoga à escravidão, nesta época, e também a mão de obra infantil. Então, eu trouxe um exemplo dessa foto da mão de obra infantil, que ela relata muito especificamente o quadro que se apresentava à época, né, em que não tinha nada, a criança está totalmente descalça, pendurada na máquina ali. Normalmente eles utilizavam mão de obra infantil, né, dependendo do tipo de produto a ser feito, na tecelagem, que é o exemplo da foto, ou então na fabricação de armas, porque os dedos das crianças eram menores, mais finos e mais apropriados, até, né, falar isso chega a ser um absurdo, mas apropriados por exemplo, manipular as máquinas, limpar equipamentos, limpar as armas por dentro. Então, eles utilizavam a mão de obra infantil por isso, tá? E porque também era barato, né? Era praticamente quase absurdamente de graça. Então, é um exemplo de como a humanidade ela evoluiu em termos, né, trabalhistas, de proteção ao seu trabalhador. E isso vem muito em função, propriamente, ele lembra da época dos experimentos nas indústrias Hawthorne, de Elton Mayo, que buscava, claro, otimizar a produção, né, mas também garantir a qualidade de vida do trabalhador. Poupar, né, fazer com que entender a forma com que aquele trabalhador conseguisse render mais, mas também tivesse um certo conforto no momento do seu trabalho. Aí isso tem raízes, né, nessas teorias também. Na época, muitas vezes eram perdidas nas indústrias, muitas vidas eram perdidas nas indústrias, tá? Porque era feito tudo de qualquer jeito, né? E a partir disso foram elaboradas as primeiras medidas preventivas de segurança no trabalho. E eu tenho uma foto aqui que eu preciso mostrar para vocês, não tem como não mostrar, que é uma foto icônica. Rapidinho aqui, eu baixei diversas fotos, porque realmente o dia que eu montei essa aula, assim, eu fiquei bem... Essa foto aqui. Vocês conhecem a foto aqui, né, pessoal? Que é das construções lá nos Estados Unidos, tá? Dos irlandeses, dos imigrantes, que praticamente construíram, né, os Estados Unidos. Então, vejam, o que tem de equipamento de proteção individual ou segurança mínima aqui para essas pessoas, tá? Da construção civil. No momento em que essa foto ela foi capturada naturalmente, ela não foi montada. Eles estavam sentados na hora do almoço numa viga. E aí a pessoa foi lá e tirou uma foto, certo? Então, realmente, assim, é algo que foi sendo construído ao longo do tempo com muita luta, né? Um passo de cada vez evoluindo, né, em direção a esses direitos conquistados do trabalhador. Tá bom? Bom,
Equipamento de proteção individual. Então, falando agora sobre o tema de fato da nossa aula, né? Equipamento de proteção individual, ou EPI, é qualquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Um equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados de forma a proteger seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos, e o uso desse tipo de equipamento só deverá ser contemplado quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. Ou seja, lembra que eu falei para vocês no início da aula, nos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva? Então, quando eu tenho equipamentos de proteção coletiva que são capazes de fazer a contenção desses riscos, eu utilizo e não necessito de equipamentos de proteção individual. Porém, como eu tenho, como muitas vezes eu não tenho como fazer isso, né? Os funcionários trabalham de maneira muito individual, cada um no seu setor, eu preciso ter equipamentos de proteção individual obrigatoriamente. Então, no Brasil, como é que funcionam os EPIs, né? Então, a história do EPI no Brasil tem a origem ali a partir da CLT, que é extremamente recente, né, pessoal? Então, o progresso dos EPIs aqui no Brasil, ele se deu a passos muito lentos. Desde o surgimento da CLT, em 1943, se passaram 23 anos após o surgimento da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, ou leis do trabalho, que, para que em 1966, a Fundacentro, instituição voltada para o estudo e pesquisa das condições dos ambientes de trabalho, fosse surgir, ou seja, quer dizer que a implementação de equipamentos de proteção individual, ou seja, da lei que garante, né, que o trabalhador tenha acesso a esses equipamentos de proteção individual, tem em torno aí de 60 anos, né? Apenas 35 anos após a CLT, que por fim foram surgir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, as famosas NRs, tá? Normas regulamentadoras. Nós vimos na aula anterior a NR referente à ergonomia, das quais a número 6 fala especificamente sobre os equipamentos de proteção individual. Bom, as normativas brasileiras, então. No Brasil, a legislação básica sobre EPI é a norma regulamentadora número 6, equipamento de proteção individual, aprovada, né, pela portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, e é atualizada por diversas portarias subsequentes, tá? Essas normativas, elas vêm sendo atualizadas. Nós acessamos qualquer norma regulamentadora do Brasil por meio da ABNT, né? Tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Que não serve só para fazer trabalho de conclusão de curso, né, pessoal? Não fazer trabalho científico, mas ela abrange diferentes normas regulamentadoras de diferentes setores e aspectos, tá, do Brasil. De atividades no Brasil. O órgão público responsável pela regulamentação das normas sobre os EPIs é o Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, vários outros órgãos auxiliam, né, na auditoria e na concessão de certificados de aprovação para as empresas, para que possam ter, né, a certificação de que utilizam e implementam EPIs nas suas empresas. O que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA? Então, as empresas, elas, até mesmo para saber, né, quais são os equipamentos individuais que elas precisam utilizar especificamente, não vou, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa, tá? E aí eu sei que os funcionários precisam usar equipamentos de proteção individual, né, até para evitar, como que chama, processos trabalhistas, enfim, e não só por isso, tá? Não só numa situação reativa, mas também proativa, de querer zelar pela qualidade de vida do meu trabalhador, para que ele possa ter uma qualidade de vida estendida, né, maior, ao longo da sua vida, não só de trabalho, mas também pessoal. Então, para eu saber quais que eu preciso utilizar na minha empresa, quais são necessários de fato, eu preciso fazer, né, um programa de prevenção de riscos ambientais. É um programa obrigatório, estabelecido pela norma regulamentadora 9, voltado para avaliar os riscos ambientais e implantar ações preventivas, reduzindo a exposição dos trabalhadores aos agentes físicos, químicos e biológicos presentes nos locais de trabalho, não englobando riscos ergonômicos e de acidente de trabalho, tá? Então, esses somente são os riscos ambientais. Também o que pode ser feito, pessoal, é uma análise de medicina do trabalho,
tá? Eles também fazem análise de EPIs, tá? Mas aí eles fazem muito mais uma análise ergonômica do que propriamente de ambiental. Aí são coisas diferentes, tá? Então, um complementa o outro, eles não são mutuamente excludentes, tá? Então, se puder, quanto mais puder, melhor. Quanto mais puder fazer, né? Análises não só de prevenção de riscos ambientais, mas também uma análise de medicina do trabalho é bem interessante, porque aí vai indicar, eles fazem teste de temperatura, eles fazem testes de ruídos, inclusive do ambiente, tá? Porque o corpo humano, ele tem uma capacidade limite de aguentar e manter a sua capacidade produtiva, tá? Então, acima de X graus ou abaixo de X graus causa desconforto e problemas a longo prazo. Acima de tantos decibéis, abaixo de tantos decibéis também. Causa um risco, causa a diminuição, né, do campo de visão. Por exemplo, a pessoa que trabalha sentada no computador, diminui a audição, se ela for exposta muito tempo a ruídos de máquinas, barulhos de máquinas, por exemplo, de motores, ou então a exposição a gases que são emitidos por essas máquinas, certo, pessoal? Então, tudo isso vai afetando o corpo humano de forma inimaginável, né? Se não existiria uma proteção específica para o corpo humano. Porque não é no momento em que a pessoa está sendo submetida, é a longo prazo que vai causando a deterioração do corpo físico, certo? Por isso é tão necessário o uso de EPIs. O que mais? Bom, nós temos tipos de EPIs diferentes, tá? Então, os EPIs, eles podem dividir-se em termos de zona corporal que protegem a cabeça, né? Visam a proteção da cabeça, a proteção auditiva, a proteção respiratória, proteção ocular e facial, proteção de mãos e braços, proteção de pés e pernas, proteção contra quedas e proteção do tronco. Vamos ver agora um pouquinho de cada um deles. Então, a proteção da cabeça, normalmente, é o mais utilizado, é o capacete. A proteção auditiva é abafadores de ruídos ou protetores auriculares e tampões. Então, a gente tem não só esse que parece um fone de ouvido, né, que é o protetor auricular externo, mas a gente também tem os tampões, dependendo da atividade da pessoa, que são duas borrachinhas que são inseridas no ouvido como se fossem fones de ouvido, assim, desses assim. Não tem nenhum para mostrar aqui, ó. E aí são inseridos, são unidos por uma cordinha também, e tem um prendedor que prende na roupa também, tá? Então, são os abafadores de ruído de alta frequência, de alta eficiência, tá? Os protetores auriculares, conhecidos também por dispositivos de proteção auditiva, têm por finalidade diminuir os riscos existentes no ambiente e prevenir possíveis doenças ocupacionais. Certo, pessoal? Protegendo o indivíduo externamente de elementos como frio, intrusão por água e outras condições ambientais, detritos ou especificamente contra o ruído. Porque esse equipamento também não serve só para proteger contra o ruído, ele serve para proteger também, por exemplo, de entrar água no ouvido, de entrar detritos, né? Se trabalha, por exemplo, numa serralheria, ou trabalha com de lixar madeira, esse tipo de coisa. Ali, eu estou dando um exemplo, é só ou até mesmo a própria cerâmica, né? Se for fazer lixamento de cerâmica, gera uma quantidade de pó muito grande. E isso tudo vai entrando no nosso corpo por meio dos orifícios, que é o nariz, os ouvidos. Então, ele serve também para os olhos, né? Com certeza, e a boca. Serve para proteger da entrada não só de ruídos, mas também desses detritos, tá bom? Bom, nesse aspecto, na prevenção, utilizado nesse aspecto, na prevenção da perda auditiva introduzida por ruído, que ocorre devido à exposição a elevados níveis de pressão sonora, como é o caso da exposição ocupacional. Eu já comentei com vocês, tá? Proteção respiratória. Então, existem uma série de equipamentos que servem para a gente medir isso, tá? Nós vimos lá na nossa aula sobre metrologia, lembram? A metrologia, a gente viu ali no contexto de processo, mas os tipos de instrumentos de metrologia servem muito para medir. Medir amperes, medir ruídos, medir uma série de questões, tá? A temperatura, que podem ser utilizadas aqui para o controle dos EPIs. Proteção respiratória, então, né, são máscaras, aparelhos filtrantes próprios para cada tipo de contaminador do ar, tá? Então, não é qualquer máscara que serve para utilizar, né?
Por exemplo, tem uma máscara específica para gases, uma máquina específica para uma máscara específica para gases, outra para aerosóis. Então, nós temos diferentes tipos de máscaras, né, para cada contaminador do ar específico. Respiradores faciais completos, respiradores semifaciais, respiradores descartáveis dobráveis, respiradores semidescartáveis. Então, nós temos diferentes tipos de máscaras a serem empregadas, né, dependendo da atividade que está sendo desempenhada. Muitas dessas máscaras, por exemplo, essa máscara cirúrgica que muitos de nós estamos utilizando agora para COVID, não consegue conter um pó ou um gás específico emitido no ar, tá? Inserido no ar. As partículas, elas têm pesos diferentes para determinados tipos de gases. E muitas vezes eles podem, sim, penetrar, dependendo do peso dessa partícula, da forma como ela está colocada no ar, se ela é gasosa ou se ela é líquida. Isso vai depender tudo, né? Vai depender da absorção, da capacidade de absorção da máscara para determinado tipo de contaminante. Tá? Então, por isso é bem específico aqui, tá? Por exemplo, se eu vou trabalhar numa indústria que utiliza cromo, utiliza produtos químicos na produção dos seus produtos, existe um nível, um grau de contaminação, um risco, né, de contaminação extremamente alto. Então, é necessário fazer um uso apropriado de uma máscara correta para determinado tipo de produção, tá bom? Proteção ocular e facial. Óculos e máscaras no geral, certo? Proteção de mãos e braços. Tem aquelas máscaras também, que eu agora lembrei, né? Daquelas máscaras para quem faz, máscara de soldador, né? É uma máscara específica para quem faz soldagem. Não protege só o rosto fisicamente, né? A pele, mas protege também os olhos contra a luz que é gerada a partir da solda, né? Que é das faíscas dali que são geradas a partir da solda. Então, é uma máscara específica para aquela atividade ali, tá? Proteção de mãos e braços. Luvas feitas em diversos materiais e tamanhos conforme os riscos contra os quais se quer proteger. Por exemplo, mecânicos, químicos, biológicos, térmicos ou elétricos. Tem luvas que protegem também, que são térmicas, né? Que são, por exemplo, protegem do calor. Tem luvas, não sei se vocês já chegaram a ver, tem pet shops que dão banho em animais, os animais às vezes mordem, né? Então, são luvas que protegem contra, são luvas mecânicas, que protegem contra aquela força, contra aquela pressão que está sendo realizada ali. São aquelas luvas, por exemplo, que as pessoas que usam, que muitas vezes elas usam, mexe com tubarão, por exemplo, às vezes elas utilizam para, se o tubarão for morder, não vai ferir a mão da pessoa, porque aquela luva tem a capacidade de aguentar um determinado tipo de pressão, de força, ali naquele corpo, naquela mão, né, no caso. Então, é bem interessante isso, nós vemos que existem diferentes utilidades para as luvas, tá? Para proteger mãos e braços. Proteção de pés e pernas, né? São sapatos, coturnos, botas, tênis, apropriados para os riscos contra os quais quer proteger. Sejam eles mecânicos, químicos, elétricos, de quedas, tá? Por exemplo, se tu vai lidar com alimentos, por exemplo, pode haver risco de queimadura, de virar algo, né, no teu corpo. Ou então, se tu vai trabalhar com materiais extremamente pesados, ou vidro, pode cair, pode cortar, vai fora. Então, realmente existe uma exigência aqui no momento da proteção dos pés e pernas muito grande, tá? Proteção contra quedas, que pode ser o cinto de segurança, sistema anti-queda, arnês, que é a cadeirinha, né, ou o arreio, o cinturão, ou o mosquetão, que fazem, né, a proteção contra quedas, para quem trabalha em alturas. Proteção do tronco pode ser o avental. Um simples avental protege o corpo, pode proteger o corpo, né, dependendo da atividade que a pessoa desempenha. Ou coletes à prova de bala também são exemplos, tá, pessoal? Então, tem dois extremos aqui, né? Um colete à prova de bala e um avental simples de cozinha que pode ser utilizado também como proteção. Como fazer o uso correto desses equipamentos, né, pessoal? Então, o painel de uso de EPIs, recomendado por tipo de risco ou agente de risco. Então, a segunda norma regulamentadora 06, que trata sobre EPIs, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias.
Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes de trabalho, de doenças profissionais do trabalho, ou seja, se não houver equipamentos de proteção coletiva, é necessário equipamento de proteção individual. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, é necessário oferecer EPIs para atender situações de emergência também. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, os capacetes, proteção da cabeça, riscos de impactos de objetos sobre o crânio, choques elétricos e agentes térmicos. E se for protetor facial e ocular, riscos de impactos de particular volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, radiação infravermelha. E os protetores auditivos, em que situação usamos? Circunauricular de inserção e semiauricular para proteção contra níveis de pressão sonora superiores aos valores limites de exposição diária. Riscos e proteção das mãos e braços. Riscos contra agentes abrasivos e escoriantes, cortantes e perfurantes. Riscos contra agentes mecânicos, choques elétricos, térmicos, né, calor, frio, muito calor, soldagem ou similares, ordem química contra vibrações, umidade, contra radiação ionizantes. E também em pés e pernas, riscos de impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, de energia elétrica, agentes térmicos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. E operações com uso de água também. Riscos de origem química, combate ao fogo, salpicos de metal fundido também, certo? Então, vejam que existem situações específicas para que justificam o uso de determinados EPIs. Como eu falei para vocês, não precisa usar todos, né? É necessário observar qual é a função, a atividade que está sendo desempenhada e a necessidade específica de cada função. Como fazer o uso correto desses equipamentos, né? Ao empregador cabem as seguintes funções: adquirir o adequado ao risco a cada atividade, exigir o uso, tá, pessoal? Porque não adianta a gente só dar o EPI para o colaborador. Muitas vezes a gente sabe que ele pode não querer usar, porque acha que não precisa, porque ele não gosta, né? Ele causa um desconforto nele, aquele equipamento. Então, ele pode não querer usar. Por isso é necessário manter, né? Exigir o uso, porque a pessoa também, não só a empresa, mas a pessoa precisa se conscientizar e se responsabilizar sobre o seu próprio corpo, sobre a sua segurança, tá bom? Fornecer ao trabalho somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, ou seja, não vou comprar qualquer EPI. Eu preciso comprar um EPI certificado, tá? Que de fato vá garantir a segurança do trabalho. Que tenha capacidade, né, para garantir a segurança do trabalho específica daquela atividade. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação dos seus EPIs. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desses equipamentos. E também comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Então, o empregador ele precisa ter um registro, né? E que ele forneceu aquele equipamento, aquele EPI, e que aí é a responsabilidade é do trabalhador, mas também ele precisa cobrar desse trabalhador que ele use, tá? E ao empregado cabe usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, tá bom? Responsabilizar-se pela guarda e conservação desse EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Quando usar esse EPI? Quando usar? Então, feito, né, o PPRA, que é o plano de riscos ambientais, e as análises de risco, serão estabelecidas as medidas de prevenção para os riscos identificados. Primeiramente, serão tomadas medidas de proteção coletiva, que é o caso o uso, né, dos EPCs, a anulação dos riscos, se possível, tá? Eliminar, então, verificar o processo, verificar se tem como anular ou mitigar, minimizar esse risco, e então, tentar anular esse risco do processo. Se não for possível, aí então a gente, né, parte para a implementação dos EPIs. A partir do momento em que as medidas coletivas elas não fornecerem completa proteção ao trabalhador, o EPI deve ser adotado. Diferentemente dos EPCs, os equipamentos de proteção coletiva,
que protegem diversos trabalhadores de uma só vez, como barreiras anti-quedas na beirada dos prédios. Os EPIs servirão para a proteção individual de cada trabalhador, como capacetes e óculos de proteção. No entanto, é comum que medidas coletivas sejam adotadas em conjunto com o uso dos EPIs. Tá? Porque eu falei para vocês, eles não são excludentes, eles se complementam. Então, eu posso utilizar equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual, tá? Ao mesmo tempo, para uma maior eficiência na hora de proteger o colaborador. Pessoal, é muito importante nós nos conscientizarmos em relação à importância do uso de EPIs, tá bom? Então, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social, publicado pelo Ministério da Fazenda em 2017, sim, são dados antigos, tá? Dados velhos. Em 2017, ocorreram cerca de 549 mil acidentes de trabalho notificados, fora os que não foram notificados. Aqui em Livramento, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, entre o ano passado e esse ano, houve 2 acidentes, no mínimo, que foram, assim, de conhecimento geral da população, que foi divulgado, tá, pelos canais aqueles Sentinela, da Plateia, acidentes de trabalho em construção civil. Lembram? Teve uma pessoa que morreu, inclusive, né? Ele caiu, não sei qual ano. Eu não sei dizer, dar certo para vocês o que aconteceu, mas eu me lembro de ter ouvido isso, e com certeza vocês já devem ter ouvido também, que a pessoa caiu, e aí acabou falecendo em função dessa queda. E outro também caiu, mas não aconteceu nenhum problema mais grave com ele. Então, são coisas que acontecem. Tá? Acontecem. Então, é necessário ter o equipamento, que talvez não evite que aconteça, né, uma coisa muito ruim, mas minimiza, pode evitar que aconteça algo mais grave. Então, publicado pelo Ministério da Fazenda, então foram 549 mil acidentes de trabalho notificados no Instituto Nacional de Seguro Social, dos quais foram registrados 2.096 óbitos. Estes dados, comparados com os dados de outros países, mostram que no Brasil os acidentes de trabalho são bem recorrentes, e isso nos mostra o quão importante o uso adequado do EPI precisa ser. A segurança de qualquer ambiente de trabalho depende do EPI. Quando as medidas de ordem geral elas não oferecem proteção completa ao trabalhador, o uso do EPI é inegavelmente importante para manter a integridade física do empregado, reduzindo lesões e afastamentos, protegendo ele de quaisquer riscos que a sua ocupação possa fornecer. O não uso ou uso irregular do EPI só amplifica ainda mais as chances de um trabalhador se ferir em algum acidente de trabalho. Por isso, a importância do fornecimento, né, e a manutenção desses equipamentos. Certo, pessoal? Eu vou colocar para vocês ali, então, a norma regulamentadora número 6. Eu até vou entrar aqui agora no site, ó, norma. Para vocês verem aqui, tem este aqui, que fala sobre a norma. Acho que isso aqui é a própria lei. Vamos ver. Não. Ó, essa aqui é a norma regulamentadora, tá, pessoal? Vejam que ela é bem extensa, mas ela traz ali, ó. Olha só como ela é bem completa. Então, vou começar aqui pelo começo. A norma regulamentadora de proteção individual, EPI, norma NR6. Então, aqui tem todas as alterações que ela foi, ó, a publicação dela foi em 1978, conforme a gente viu ali, tá? A primeira versão. Depois ela sofreu todas essas alterações e a última foi em outubro de 2018, a última alteração que teve, tá bom? Então, aqui ela começa explicando, né, o que é. Para os fins de aplicação dessa norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual, todo dispositivo produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, que a gente já viu. E aí, ele começa a especificar, ó, cabe ao empregador, foi aquilo que a gente viu ali, que eu expliquei para vocês, o que cabe ao empregador, o que cabe ao empregado, tá? Então, todo mundo ciente do qual é a sua responsabilidade nesse processo, né, de utilização de EPIs. Depois ele fala aqui também, ó, sobre os certificados de aprovação,
quem é que tem capacidade de aferir que a certificação para os produtos, né, que de fato eles são produtos de proteção individual, eles têm capacidade, né, para fazer esse tipo de desempenho, desse tipo de atividade. Depois ele fala aqui, ó, lista de equipamentos de proteção individual: capacete, capuz ou balaclava. Depois, óculos. E aí tem uma série de especificações. Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa. Ah, e aqui, ó, e também, quando tem alteração, aparece aqui quando que foi feita a alteração. Ó, essa aqui foi feita em 2014, essa em 2015. EPI para proteção auditiva, EPI para proteção respiratória, respirador de adução de ar, tipo máscara autônoma. Então, tem todas as especificações das luvas, manga, creme protetor. Então, tem um desdobramento, dedeira, braçadeira. Então, não é só a luva em si, tá? A luva que cobre a mão, mas existe toda uma série de processos mínimos, como a dedeira, por exemplo, ou máximos, como uma braçadeira e luva ao mesmo tempo. Então, tem bem aqui especificado a meia, a perneira, tá? A calça, macacão, vestimento de corpo inteiro, cinturão de segurança, né? Que são dispositivos para queda, anti-queda. Então, pessoal, é bem completo aqui, para quem quiser saber mais, tá? Vou colocar esse link ali da norma regulamentadora para vocês no número 6, no Moodle, tá? Lembrem, da ergonomia é a norma regulamentadora 17, de EPIs é a norma número 6. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, então. Até mais. Até a próxima aula.